maravilhosa aqui neste lugar, a presença do nosso Espírito Santo, amado e doce Espírito Santo. Meu Deus, que honra. Obrigada, meu amigo. Meu Deus, gente, que honra estar aqui, né, mais uma vez, tendo esse privilégio de compartilhar a palavra do Senhor. Gente, eu falei assim hoje, né? Falei, meu Deus, parece que é a primeira vez, né, que eu tô pregando, mas eu com muito temor no meu coração, né? Não medo, né? Porque a gente não tem que ter medo, mas muito temor, né? Porque a gente está aqui em cima, né? Tendo não só uma oportunidade, mas sendo ministro, né? Do que o Espírito Santo quer falar conosco, né? Então a palavra ela começa primeiro em nós, para poder ser compartilhada, né? E eu creio que Deus quer falar conosco nessa noite, né? Então essa palavra já foi gerado algo em mim. E eu sei que Deus, ele tem algo reservado pra gente, né? E o Espírito Santo já começou a ministrar, né? Desde o início desse culto, a gente sente essa atmosfera. Eu sinto uma presença muito forte do Espírito Santo aqui. Então, esse lugar já está ativado pelo poder dele. Então, a gente vai acessar, né, tudo aquilo que ele tem preparado, né? Então, a palavra que o Senhor colocou, né, no meu coração nessa noite está lá em 1 Samuel 16, do 1 ao 13. Vamos ler Bíblia. Eu não ia ler tudo, né? Porque eu sei que é um pouco extenso, mas eu falei, não, eu vou ler porque é uma história que impactou muito quando eu li, né? A gente escuta muito a história do rei Davi, né? E toda vez que a gente escuta ou a gente, né, fala do rei Davi, a gente sempre lembra, né? A gente associa sempre os grandes feitos, né, que ele fez. Inclusive um deles foi derrotar Golias, o gigante. E aí o Senhor falou, né, Davi, eu falei, meu Deus. E aí eu fui ali buscar em Deus direção e o Senhor me levou ao início de tudo, né? Onde Davi foi retirado para começar o seu reinado. Né? Então, Deus falou muito forte comigo sobre os bastidores de Davi. Né? Então, eu falei, meu Deus, foi muito forte porque, igual eu falei, né? A gente sempre vê o final. Né? O final ali que foi Deus honrando a vida dele, Deus estabelecendo sobre ele tudo aquilo que Deus já sabe, tudo aquilo que Deus já tinha prometido. Mas antes de Deus fazer, teve um processo, teve um começo. E esse começo que nós vamos hoje aqui tá aprendendo um pouco mais. E é uma história muito rica, né? A história de Davi. Então, quando ele foi chamado, né, por Deus, lá nos bastidores, de trás das malhadas, eu fiquei pensando assim, meu Deus, Davi, ele era um menino, um jovem, de um coração puro, sincero e íntegro, né? Ele era um homem segundo o coração de Deus. E eu fiquei pensando assim, gente, como que Davi, ele deveria ser assim, um menino que tinha um relacionamento muito, muito direto e muito íntimo com Deus. Que é isso que Deus busca da gente, né? Que a gente seja essa pessoa que é segundo o coração dele. Porque quando a gente é segundo o coração de Deus, a gente faz as coisas que Deus quer que a gente faça, sabe? E a minha oração é, Senhor, coloca em mim os desejos do seu coração, para que eu faça somente a tua vontade, para que eu esteja no centro da tua vontade. E é isso que eu acredito que o Senhor quer falar conosco hoje. Que a gente esteja sempre no centro da vontade dele. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E eu quero hoje declarar, né, que assim como Davi, ele estava ali num dia ordinário, Deus fez o extraordinário na vida dele, eu sei que Deus vai fazer sobre as nossas vidas também. Vocês creem? Amém! Então vamos ler 1 Samuel 16. Não sei se... Qual a versão que tá, Dani, essa? Tá, eu vou ler aqui da minha Bíblia, que fala assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás penas de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos me provi de um rei. Disse Samuel: Como irei eu, pois Saul saberá e me matará? Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás o quem eu te designar.
Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro dos anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém Deus vê o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé e os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu este. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Então ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo, feito-o entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Tomai Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Paizinho, muito obrigada, Senhor, por essa palavra, Pai. Obrigada porque a tua palavra é viva, ela é rema. Senhor, que nessa noite, Senhor, o Senhor não faça, Pai, somente um culto, mas será, Senhor, um culto de libertação, de salvação, de adoração. Senhor, eu creio que a tua palavra, Pai, a tua palavra entrará nos nossos corações. Pai, eu quero te entregar o nosso coração, som dos nossos corações, Pai, para que possamos ouvir, Senhor, e atentar tudo aquilo que o Senhor tem para derramar, Senhor, neste lugar. Senhor, eu te dou totalmente liberdade, Senhor. Usa a minha vida, Pai. Que não seja, Senhor, somente uma noite, Pai, mas seja um transformar, uma noite sobrenatural da tua presença aqui neste lugar. Obrigada, Senhor Jesus. E o Senhor possa ter liberdade, Senhor. Tenha liberdade para fluir, Senhor, e fazer infinitamente mais, Senhor, daquilo que o Senhor já tem reservado para nós, em nome de Jesus. Amém. Gente, essa história é um resumo, né, da ida de Samuel para Belém para ungir Davi. Quando Deus destituiu Saul do reinado, ele falou para Samuel: eu vou levantar outro. E Samuel, falou: meu Deus, mas como é que eu vou? Saul vai ficar enfurecido. Saul era o outro rei. E aí, quando Deus deu a orientação, toda a orientação para Samuel ir até lá e ungir, ele não falou quem seria. Ele só falou: vai lá, que na casa de Jessé terá o filho dele. E quando ele chega naquele lugar, todo mundo, pergunta, porque Samuel era um profeta, o que você veio fazer aqui? Porque quando a gente vê um profeta, a gente já fica assustado, Imagina aquele povo, porque o profeta era as pessoas que Deus usava. Então as pessoas sempre iam até o profeta para saber o que Deus tinha para falar. Não é como a gente hoje, que Deus fala com a gente o tempo todo. A gente não precisa de intermediário, não precisa de profeta. É maravilhoso ouvir? É maravilhoso. Mas não pode ser algo que a gente fique o tempo todo buscando por isso. Porque Deus fala conosco através da palavra, fala conosco através da oração. Então, quando um profeta ia para algum lugar, as pessoas ficavam assustadas. Meu Deus, o que vai acontecer? Portanto, que eles perguntam: você veio em paz? E aí ele falou: vim para fazer um sacrifício. E aí me chamou muita atenção, porque quando ele chega ali, quando ele fala para o Senhor: mas eu vou, Saul pode me matar, porque ele está indo fazer algo ao contrário do que Saul, iria entender. E ele chega ali naquele lugar, e aí o Senhor faz o quê? Vai, deu orientação, vai, leva um novilho e sacrifica. Se alguém te perguntar, fala que você foi sacrificar. E aí ele fez assim como o Senhor disse. Quando ele chegou ali, ele foi ao encontro de Jessé e falou que foi fazer o sacrifício. E aí Jessé levou os filhos, reuniu todos os seus filhos. Porém, ele não levou Davi. Por quê? Porque Davi estava lá, cuidando das ovelhas. Davi era o quê? Qual era a profissão de Davi? Pastor de ovelhas. Então, Davi, ele ficava sempre lá,
de escanteio, né? Vamos dizer assim, porque ele sempre ficava no campo, lá no pasto, né? A gente escuta muito aquele termo, de trás das malhadas. E eu fui, né? Falei assim, gente, de trás das malhadas. E as ovelhas malhadas, naquela época, eram ovelhas que eram muito importantes, né? E ele cuidava dessas ovelhas para o seu pai. Então, ele trabalhava para o seu pai. Só que essa profissão, naquela época, não era uma profissão de reconhecimento. Então, eu imagino Davi ali, né, fazendo todo o seu trabalho, porque Davi, o tempo todo que ele estava ali, ele fazia com muito agrado. O Senhor, ele ele ficava muito admirado pelo coração de Davi. Porque a palavra fala, homem segundo ao meu coração. Então, independente de onde Davi estava fazendo a vontade de Deus. Então, eu declaro, independente de onde você esteja, que você esteja no centro da vontade dele, fazendo aquilo que ele quer que você faça. Muitas das vezes a gente está num local, a gente não olha com um olhar, uma ótica. Deus falou muito forte comigo essa palavra. Vamos olhar com a ótica de Cristo. Sabe, às vezes a gente está num trabalho, aí a gente fala assim, meu Deus, esse trabalho aqui não é para mim. Calma, vê, Senhor, por que eu estou aqui hoje, talvez, nesse trabalho que eu não quero estar? Sabe, me mostra, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nesse trabalho, quer me ensinar nessa região que eu estou, quer me ensinar nesse lugar que o Senhor me colocou, quer me ensinar no lugar onde você está servindo, independente de onde você estava. Pergunta assim, Senhor, o que o Senhor quer fazer comigo? O que o Senhor quer me ensinar? Porque Davi estava sendo ensinado ali de trás das malhadas. Um lugar escondido, um lugar que não tinha reconhecimento. Mas Davi estava ali, fazendo a vontade de Deus. E ele não tinha ideia do que aquele lugar iria fazer com ele no futuro. Porque foi ali que Davi foi forjado. Que Davi foi ensinado. Né? Porque Davi, lá nas malhadas, Davi ele lutou com o leão, ele lutou com o urso. Mal ele sabia que lá na frente ele ia lutar com Golias, o gigante, e vencer. E, gente, isso não está aqui, mas veio muito forte ao meu coração que quando Davi ele vai lutar com Golias, ele usa as armas que Davi usava lá nas malhadas. E isso foi algo extraordinário, porque as pessoas deram a ele, né, capacete, deram todas as armaduras. E Davi falou, não, eu vou lutar com isso aqui. Todo mundo deve ficar imaginando assim, esse menino é louco, desse tamanhozinho, vai lutar com um cara de 3 metros e vai... E ele fez, por quê? Porque ele sabia do que ele tinha sido chamado, ele já tinha passado pelo processo, ele falou, se eu já venci leão, se eu já venci urso, quem é esse Golias para vencer? Porque ele não era sobre o Golias, mas sobre o Deus que estava com Davi e ia fazer ele derrubar aquele gigante. Então, nessa noite eu declaro que eu não sei que gigante você precisa derrubar, mas em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, o gigante já está derrotado sobre a sua vida. Amém, gente, que glória, gente. E assim, é uma história, eu tava assim, gente, é um texto que tem, você vai vendo que tem muitas outras preciosidades do Senhor. E uma chave, né, o Senhor falou comigo sobre 3 chaves, que Deus, ele cria situações. Porque quando Jessé fala assim, quando Samuel fala para o Senhor, eu vou lá, né? Mas ok, o que eu vou fazer lá? Eu vou lá, vou falar para o quê? Para depois para Saul? Qual é a desculpa? E Deus criou toda uma história, né? Para fazer aquilo que Ele queria. E quando Ele fala lá no versículo 16:3, convide Jessé para o sacrifício e depois lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Então Deus, ele dá uma direção e depois Ele fala o que quer. Muitas das vezes a gente tem a direção de Deus e a gente fica assim, Senhor, mas eu vou. E aí, o que você vai fazer? Senhor, mas e aí? O que vai acontecer depois? Samuel foi, sabe? Ele confiou também no Senhor. Ele sabia que Deus ia criar essa situação. E Deus criou uma situação. Mais do que para ele ir lá e fazer o que tinha que ser feito. Mas para fazer a vontade do Senhor, para cumprir aquilo que o Senhor já tinha estabelecido sobre a vida de Davi. Né? E aí Deus faz o quê? Vai lá. Fala, eu vou escolher. E aí, nesse processo todo, né, Jessé leva os filhos, esquece de Davi. Eu fiquei assim, gente, Davi, ele foi esquecido pelo pai, né, nessa situação. E eu fiquei pensando assim, eu não vi como um esquecimento, eu vi até como uma rejeição, sabe, de Jessé sobre Davi. Porque como um pai se esquece do filho, sabe? E aí veio aquele versículo de Salmos 25:7. Né, que fala assim, 27:10. Ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim.
sabe? Então, assim, Davi, ele poderia já ter passado por inúmeras situações como essa de esquecimento. A Bíblia relata essa. Mas como assim, um profeta chegando na cidade, eu fiquei imaginando, um profeta chegando na cidade, o pai dele sabendo que esse profeta viria, seria alguma coisa muito importante ali ser feito. E ele esquece de chamar um filho. Sabe? Então eu falei, meu Deus, como que Jessé fez isso com o próprio filho? Mas era plano de Deus. Porque não era Jessé que ia lembrar de Davi, era Deus que ia mandar chamar Davi. Então, assim, quando Deus criou essa situação, eu falei, meu Deus, tudo é para honra e glória dele. Deus não depende de homem para fazer nada na nossa vida. Gente, Deus não depende de papel, Deus não depende, porque para Deus, nada é impossível. Sabe? Por mais que às vezes, ai, meu chefe esqueceu minha promoção, ai, meu chefe esqueceu não sei o que. Gente, Deus que lembra da gente, é Ele mandou chamar. Sabe? E a outra chave que Deus falou muito forte comigo é que Deus nos chama no processo. Ele não chama a gente no começo, ele chama a hora que ele quiser. E Deus chamou Davi no processo. Ele chamou Davi lá no trabalhinho comum dele. Por isso que eu falo, às vezes a gente está nos dias ordinários, né? A gente fica assim, ai meu Deus, acordei agora, vou trabalhar. Gente, faça de um dia comum um dia extraordinário. Porque para Davi, lá ele estava cuidando das ovelhas, era uma coisa comum para ele. Era algo que ele vivia ali todos os dias. Mas Deus chamou ele nesse dia, no dia comum. Deus fez algo extraordinário na vida dele. E eu fiquei assim, gente, que coração bonito de Davi, porque ele tinha um pai. A Bíblia fala que Jessé, ele tinha bens, né? Era um homem, talvez, que tinha uma condição financeira. Ele trabalhava para esse pai, mas ele fazia de todo o coração. Gente, se ele saísse daquele lugar, ele deixava alguém guardando aquele lugar. Poderia falar assim, é do meu pai, se acontecer alguma coisa, ele não vai fazer nada. Não, ele fazia com excelência. Então, assim, gente, onde Deus nos colocar, faça com excelência, sabe? E hoje, eu meditando nessa palavra, o Senhor me trouxe um testemunho que eu vivi. Eu trabalhava numa empresa no Brasil, era representante farmacêutica, e era uma empresa muito ruim que eu trabalhava, muito ruim. E o gerente era muito difícil, eu chorava todos os dias porque ele era uma pessoa ruim, sabe? E eu falei, Senhor, por que o Senhor me colocou aqui? Sabe? E foi a primeira empresa, né, quando eu me mudei de carreira, que eu entrei. Então, assim, eu tive uma péssima introdução, né, na carreira ali. E aí o Senhor me colocou ali. E ali eu fiquei, acho que mais ou menos 1 ano e meio, 2, eu não me lembro bem. Mas ali era naqueles dias difíceis, mas dando o meu melhor. Fazendo o meu melhor, porque eu sabia que um dia o Senhor iria me chamar. Sabe? O Senhor iria soprar meu nome na cabeça, alguém ia me indicar para outra empresa. E foi assim que aconteceu. Sabe? Eu dava o meu melhor e as pessoas falavam, nossa, Thaís, seu gerente é tão ruim, sua empresa é tão ruim, você sempre sorridente, você sempre fazendo o melhor. E eu falava, eu tenho que dar o meu melhor. Eu pensava, né? Mas por dentro assim, Senhor, por que isso tudo? Por que eu estou passando por essa dificuldade aqui, de estar aqui, sabe? Sair de um lugar melhor para vir para cá, para ficar nessa situação. E um belo dia, uma pessoa lembrou de mim e mandou me chamar. Sabe, um gerente de uma outra empresa falou assim, e aquela menina que trabalha... Não vou falar o nome da empresa, né, gente? Mas falou assim, e aquela menina que trabalha naquela empresa tal? O que você acha dela? Aí esse amigo falou, nossa, ela trabalha comigo, ela é uma menina muito, né, competente, tal. Ah, beleza, chama ela pra gente fazer essa entrevista, eu quero convidar ela. E eu fui para uma empresa que era 1000 vezes melhor, super concorrida. E eu até contei esse testemunho quando eu falei numa palavra de oferta. E quando eu cheguei ali naquela entrevista, eu era como Davi, a menor de todas. Só tinha Golias, gente. Era só as pessoas mais tops da área que estavam concorrendo comigo. E eu falei, Senhor, eu tô aqui, sou pequena, mas é o Senhor que me chamou. Então, o Senhor vai fazer. Só que eu entendi que aquele processo eu tinha que passar. Sabe? Para poder vencer e viver aquilo que Deus tinha para mim naquela outra empresa. Porque se eu não tivesse passado por aquela outra empresa, eu não viveria o que Deus tinha naquela grande empresa. Então eu imaginei isso e o Senhor trouxe esse testemunho na minha mente hoje. E eu falei, meu Deus, eu já vivi essa experiência. Então assim, gente, eu falo chamar não é independente ministerialmente, profissionalmente, em todas as áreas da nossa vida. Eu creio que Deus, Ele vai mandar chamar o seu nome. Ele vai falar, vamos lá, Rodrigo, é
sua hora, vem, vamos fazer. Mas continue fazendo aquilo que o Senhor colocou. Às vezes a gente se acha pequeno, às vezes a gente se acha menosprezado, rejeitado, mas o nosso Deus não nos rejeita. Ele conhece o nosso coração, Ele sonda o nosso coração. E eu creio em Deus que muda, Ele muda cenário, ele muda a gente de geografia, se for preciso, Ele muda a gente de lugar o tempo todo. É só a gente deixar nas mãos dele. E o Senhor, Ele faz. E a terceira chave que o Senhor falou muito forte foi Deus que faz da sua maneira. A gente muitas das vezes quer fazer da nossa maneira, né? Imagina ali Davi depois pensando: poxa, meu pai esqueceu de mim, né? Não me chamou. Mal ele sabia que Deus queria chamar ele. Porque a honra não é do homem, gente. A honra e a glória é do Senhor. Sabe? Por mais... Eu acredito que Deus ele sabe de tudo, né? Então, assim, Deus já fez Jessé esquecer justamente para ser chamado. E quando eu li essa parte que fala assim: Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. O Espírito do Senhor dominou Davi e aquele dia em diante ficou com ele. Gente, eu fiquei imaginando assim, né? Toda aquela história ali de Samuel falar assim: você tem mais um filho? E ele fala assim: tenho um lá que está lá embaixo, lá longe no campo. Ok, manda chamar ele, vem aqui, porque a gente só vai sentar na mesa depois que ele vir. Gente, olha que honra. Você tem noção? Porque mesa é um lugar de honra. E o Senhor fala assim, o Senhor mandar falar e falar para Samuel: só vão sentar na mesa, só vou fazer o sacrifício depois que ele chegar aqui. Gente, imagina o Davi vindo. Tadinho, ele deve ter vindo sem entender nada, né? Porque, vamos lá, tem um profeta te esperando. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele não sabia que ali ia ter essa cerimônia de unção. E aí ele chegando ali, e os irmãos dele devem ter olhado assim: o que ele está fazendo aqui? Sem estatura, né? Um menino novo, jovem. E quando ele chega ali, que Samuel vê ele, aí Deus fala: é esse o meu escolhido. E eu falei assim: meu Deus, gente, que forte, porque é da maneira de Deus, gente. Poderia ser diferente, poderia Jessé já tivesse chamado Davi antes. Já falar assim: tá aqui, todos os meus filhos. Mas não, Deus fez ele esquecer para Deus mandar chamar. E eu creio que Deus vai mandar chamar os nossos nomes. Então, assim, eu não sei, né, como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei qual é a área que o Senhor precisa te chamar. Mas eu creio num Deus que vai mandar te chamar. Porque para Deus não há impossível, gente. Davi estava ali num dia comum, fazendo algo comum. E Deus fez o extraordinário na vida dele. Através daquele dia, sabe, Davi virou o rei. Davi, ele foi ungido rei. Gente, que coisa mais linda, que honra para aquele menino. Eu imagino que ele deve ter ficado assim: o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, o que é isso? Mas Deus só estava promovendo algo que ele já fazia no secreto. E com excelência e humildade. Então, que a gente não perca esse lugar, sabe, de humildade. Se está fazendo, Senhor, faça com excelência. Senhor, guarda meu coração. De tudo que se deve guardar, guarda o coração, a palavra diz. E que a gente esteja com o nosso coração guardado. E que mais de estar o nosso coração guardado, o nosso coração segundo a vontade de Deus. E eu creio que Davi, quando foi enfrentar todos os processos, né? Porque ali começou uma outra fase da vida dele. Davi, ele fez com excelência. Ele passou por várias situações, mas crendo que o Senhor estava com ele. Porque, gente, de um menino rejeitado, abandonado, esquecido, foi um menino que foi chamado pelo Senhor e chamado para viver algo de excelência, ser rei, né? E lá no livro de Atos, o apóstolo Paulo fala sobre os sentimentos de Deus em relação a Davi. Fala assim: depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isto a respeito dele. Gente, olha que forte. Encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Gente, que possamos ser como Davi. E declarar hoje que o Rei dos Reis, Jesus Cristo, Ele tem poder para mudar todas as áreas da nossa vida, né? Eu não sei qual é a área que você precisa que Deus te chame nessa noite. Se é a área emocional,
se é a área sentimental, se é a área profissional. Mas eu creio num Deus que chamou Davi lá de trás das malhadas. Vai chamar vocês também. Que vocês permaneçam firmes no propósito, firme na palavra. Porque Deus é o Deus que faz. Ele é Deus que faz infinitamente mais daquilo que pedimos e o que pensamos. E eu creio que Deus, Ele estava preparando Davi, né, para esse lugar extraordinário. E logo após, né, nós tivemos um outro Davi, né, que foi Jesus Cristo, o nosso Salvador, né, que é o Rei dos Reis até hoje do nosso coração. E em Isaías 9, do 6 ao 7 fala: pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o seu Todo-Poderoso fará que tudo isso aconteça. E eu declaro nessa noite essa paz, essa certeza de que Deus ele está cuidando de todas as áreas da nossa vida. E eu declaro que nessa noite vamos sair daqui com a nossa fé ativada em Deus, ativada naquilo que o Senhor já tem preparado para nós, independente das circunstâncias, independente do como você chegou, de como foi o começo da sua semana, mas eu creio num Deus que faz e fará infinitamente mais. E eu declaro sobre as nossas vidas um tempo novo, um tempo de renovo, um tempo de provisão, um tempo de unção, um tempo que o Senhor fará aquilo que Ele quer, porque nós temos que ter nossa vida no centro da vontade dEle, independente das circunstâncias, independente do processo. Eu creio que Deus, Ele nos chama e que nessa noite você possa estar com seus ouvidos atentos e entendendo que Deus vai nos chamar, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por escutar. Que palavra abençoada. Glória a Deus pela vida da minha esposa. Glória a Deus por tudo que Deus tem feito nessa casa, através de cada um. Que essa palavra possa ser como uma semente onde gerar grandes frutos na vida de cada um de nós. E que nós vamos testemunhar grandes coisas que Deus tem feito na nossa vida, por causa que nós abrimos nosso coração para toda a palavra que Deus tem derramado através de cada um aqui nessa igreja. Louva a Deus por cada um que está aqui presente. Vamos orar para que Deus continue falando conosco nessa semana. Pai, muito obrigado por ter trazido cada um de nós aqui em paz e segurança. Obrigado por cada voluntário que se dispôs do seu tempo para estar aqui servindo a cada um de nós, Pai. E muito obrigado pela vida da Thaís, por ter usado ela grandiosamente, Pai. Que essas palavras que foram lançadas venham cair em terrenos onde darão muitos frutos para a honra e glória do seu nome. Leva cada um de nós aqui em paz e segurança para nossas casas. Que o Senhor continue falando no nosso coração durante toda essa semana, que nós possamos estar firme na Tua palavra, firme no chamado que o Senhor tem para cada um de nós, e que o Senhor possa continuar fazendo infinitamente mais na vida de cada um aqui e através de nós, Pai. Muito obrigado por essa noite, e nós te adoramos e te bendizemos do Teu nome, em nome de Jesus. Vai em paz e em segurança, meus irmãos. Te vemos no próximo culto. Amém.